Olá, nesse vídeo eu vou explicar uma coisa que muitas pessoas confundem. Qual a diferença entre o seguro D&O e o seguro E&O? E quando usa siglas fica mais confuso ainda. Então, qual a diferença entre o seguro Responsabilidade Civil Administradores, também conhecido como D&O, e o seguro E&O, também mais conhecido como Responsabilidade Civil Profissional? Para você entender a diferença, primeiro eu preciso explicar rapidamente o que é cada uma dessas apólices, como que funciona, o que ela protege. O seguro D&O, essa sigla DO, né, que essa expressão, né, essa pronúncia D&O em inglês, é Directors and Officers. Então, as pessoas protegidas por esse seguro são os administradores, os gestores. Essa interpretação, esse sentido de administrador é mais amplo. Então, não são só os administradores, o CEO, né, o presidente, o diretor financeiro, que são segurados, os conselheiros, são também os gestores. Aqueles que ocupam cargo de gestão estão protegidos pela apólice, tá? Quem que contrata essa apólice? Atualmente, só é possível ser contratado pela pessoa jurídica, pela empresa, em benefício dos seus administradores, dos seus gestores. Então, vamos pensar na empresa Nestlé, por exemplo. Se os administradores da Nestlé querem ficar protegidos, a Nestlé tem de contratar uma apólice de D&O e aí todos os administradores, todos os gestores estarão protegidos pela apólice. Protegidos de quê? De ações, de reclamações em virtude do ato de gestão. Por que eles precisam dessa proteção? Porque simplesmente pelo fato de eu ocupar uma cadeira, uma posição de gestora de uma companhia, eu já tenho riscos. Eu já posso responder por danos causados a terceiros em virtude da minha função, da minha ocupação, do meu cargo de gestão. Então vamos pensar, um diretor de operações. Se tem um acidente numa empresa e várias pessoas morrem no incêndio, e aí constata-se que a manutenção não estava sendo feita da forma adequada, né? Que faltou alguma coisa ou falhou algum sistema. O diretor de operações pode responder por esse acidente, porque era papel dele verificar se a operação estava em segurança, né? Então, veja, não foi ele que causou o incêndio, às vezes ele até delegou para alguém essa função de contratar a manutenção e essa pessoa não fez e ainda assim ele pode ser responsabilizado. Mesmo que outra pessoa, que um gerente que ele contratou para fazer isso não tenha feito, ele pode ser responsabilizado. E tem uma série de legislações que atribuem responsabilidade ao administrador: tributário, trabalhista, consumerista. No caso do Osasco Plaza Shopping, que é o exemplo que eu sempre dou, que tem essa aula no Venda Seguro, os administradores foram responsabilizados mesmo sem ter culpa. Isso mesmo que você ouviu, mesmo sem ter culpa. Porque teve aquela explosão no shopping faz muito tempo, aí quem é das antigas, né? Quem tem mais de 35 anos deve lembrar dessa história. Foi um acidente que aconteceu em 1996, na Grande São Paulo. O shopping teve uma explosão na véspera do Dia dos Namorados. O shopping estava cheio, acho que mais de 20 pessoas morreram, várias pessoas ficaram feridas e comprovou-se durante a ação judicial que a causa do acidente foi um problema na manutenção do sistema de gás. Os administradores provaram que contrataram uma empresa especializada em manutenção de gás. Como o administrador não entende de gás, ele contratou a melhor empresa que tinha e ele confiou que estava tudo certo, né? Que se a empresa tá falando que fez a manutenção e que tá tudo em dia, tá ok. E a perícia realmente comprovou isso, que foi contratado nos documentos juntados e tudo mais, e que houve uma falha dessa empresa terceirizada. E aí, o judiciário entendeu da seguinte forma: ok, se houve responsabilidade de outra empresa por falha na manutenção, os administradores indenizam e depois vão atrás dessa empresa. Mas os administradores foram condenados a indenizar essa empresa. Para você ter noção de como um administrador tem responsabilidade. Um conselheiro, quando o conselho ele se junta, né, entre vários membros, e esse conselho delibera. Então, não é uma pessoa do conselho que toma a decisão, é a equipe, é o colegiado. Um conselheiro pode responder, aliás, todos os conselheiros respondem pela decisão do conselho, mesmo quem vota a favor e quem vota contra. Se ele não consignar em ata que ele está votando contra e os motivos pelos quais ele está votando contra, se aquela decisão que a maioria
votou a favor, por exemplo, a aquisição de uma empresa, for prejudicial para a companhia, ele também pode responder. Se ele só votar contra e não conseguir na em ata que ele, João da Silva, votou contra, ele responde também por aquela decisão do conselho. Então veja como existe uma série de situações que os administradores são responsabilizados pelos atos de outras pessoas. Então, por mais diligente, prudente, cauteloso, experiente, enfim, trocentos MBAs, não importa, ele pode ser responsabilizado. Não tem como ele anular esse risco dele. Tem como ele mitigar contratando uma pólice de D&O, ou também conhecida como RC Administradores. Aliás, ele não, né? Pedindo para a tomadora contratar. Mas quando você conversa com alguém da empresa, você conversa com uma pessoa em nome da empresa, que normalmente é um administrador. Então, você vai explicar para ele sobre os riscos que ele tem. Aí tem várias aulas específicas no Venda Seguro só explicando sobre D&O. Aliás, tem o passo 1, passo 2, passo 3, como vender, como contratar, quais são as coberturas, quais são as exclusões. E o passo 3, que fala de sinistro, né? Então, tem tudo isso para você entender quem é segurado, como que contrata, quais são as seguradoras que trabalham com esse produto. Enfim, tem tudo lá que você precisa saber, desde o absoluto zero até o pagamento do sinistro. Então, se você quiser começar a vender hoje de novo, assiste lá a aula Como Vender. E aí, você inicia sua carteira no seguro D&O, tá? Então, tá lá no passo 1, como vender, passo 2, as coberturas e passo 3, a parte de sinistro. Aí você também usa o sistema para verificar quais são as seguradoras que amparam o risco de acordo com a atividade econômica da empresa, porque tem algumas variáveis que podem impactar. Enfim, tudo isso eu explico lá, quando que é importante cobertura de penhora online, de dano corporal, de dano material, de dano moral, prática trabalhista indevida. Enfim, tudo isso tá lá muito bem explicadinho. Então, em resumo, o seguro D&O é um seguro para proteger os administradores, os gestores, os tomadores de decisão na empresa. Então, quando ele sofrer uma reclamação, ele vai avisar a seguradora, ele vai ter os custos de defesa para se defender dessa reclamação reembolsados pela seguradora, algumas indenizam até diretamente, ou seja, pagam diretamente para o escritório de advocacia que vai defendê-lo, e se ele for condenado civilmente e for um evento coberto, ele também vai ter essa indenização realizada pela seguradora, ou seja, ele não vai perder o patrimônio pessoal dele para indenizar terceiros prejudicados, porque veja, foi em virtude do cargo de gestão dele, tá? Então é a seguradora que vai indenizar. E se for um ato criminoso, se for um ato culposo, ainda que ele seja condenado, vai ter cobertura na pólice, tá? Porque o ato culposo é não intencional, foi um erro, né? E se for doloso, aí ele vai ter de devolver os valores que foram adiantados para ele durante ali a defesa, e ele vai ter que pagar tudo de volta para a seguradora, porque nenhum seguro pode cobrir um ato criminoso, tá? Então, criminoso doloso. Então, é assim que funciona o seguro D&O, vias gerais, tá? Tem algumas exceções e tal, mas tudo isso está explicado lá nas aulas. E como que funciona o seguro de RC profissional ou E&O? De onde que veio o nome E&O? Também é uma sigla em inglês, por isso a pronúncia, né? E&O e não EO, né? Que significa Errors and Omissions, que é erros e omissões, tá? Também tem a gente chama PI, que é Professional Indemnity, que também algumas seguradoras e resseguradoras estrangeiras chamam de PI. Na verdade, PI é o gênero e não é uma espécie de PI, enfim, mas não vou entrar nesse detalhe técnico que você não precisa saber, tá? Isso eu precisava saber quando eu era de uma resseguradora alemã, e aí, dependendo do caso, quando eu ia reportar, cada um se encaixava aí numa caixinha específica, mas isso no dia a dia para vender você não precisa dessa informação. Então, E&O, erros e omissões e RC profissional é a mesma coisa, tá? Exatamente o mesmo seguro. É comum que o seu cliente, quando te procure falando que precisa de um tal de E&O, é para atender um contrato, porque às vezes é uma empresa de fora, cliente dele, e como globalmente é chamado de E&O, pode ser que venha com essa sigla, tá? Mas é o RC profissional. O RC profissional vai atendê-lo. É um seguro que vai amparar por falhas profissionais. Então, quem que pode contratar esse seguro? Profissionais liberais e empresas prestadoras de serviços. Todos os profissionais liberais? Todas as empresas prestadoras de serviços? Não. Tem algumas atividades que as seguradoras aceitam, tá? Então, o que é mais clássico? Advogado, médico, dentista, contador, despachante aduaneiro, notário, agência de viagens, dá para fazer para hotel também, tem seguradora que faz,
para escolas também, porque tem diferença o RC do RC profissional para escola. Enfim, tem uma série, hospitais, laboratórios, centros de diagnóstico, veterinário, engenheiro, arquiteto, design de interiores, empresas de tecnologia e tudo que eu falei, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, a primeira diferença, o J&O é só uma empresa que contrata esse seguro e no RC profissional já pode ser contratado tanto por uma empresa prestadora de serviços quanto por um profissional individual. Eu, como advogada sozinha, posso contratar um seguro de RC profissional. Um médico sozinho pode contratar um seguro de RC profissional. Assim como a clínica dele também pode contratar um seguro de RC profissional. Não só pode, como deve, né? E aí, veja a diferença. Aqui eu vou cobrir falhas profissionais. O que é falha profissional de um advogado? Falha decorrente da prestação de serviço jurídica, tá? Algumas seguradoras vão além, falam que só cobre serviços privativos de advogado. Ingressar com ação judicial, enfim, fazer situações que são decorrentes da atividade de advogado. E para médico e para dentista é a mesma coisa. Então, cobre uma falha profissional, enquanto que no J&O cobre um ato de gestão. Aqui eu não preciso ser uma advogada gestora, não. É uma falha profissional. Gestão entra a administração da empresa, a administração da área, gestão de uma área. Não é profissional, tá? Profissional é aquilo que eu estudei, que eu me especializei e que eu presto serviço para alguém. Ok? Então, é isso que cobre o RC profissional. Quando uma empresa contrata o RC profissional, na maioria das seguradoras, com exceção da área da saúde, tá? Que é um mundo à parte, cobre também os empregados. Então, os advogados ou associados, e aí também precisa cobrir sócio, que aí também algumas cobrem, outras não, também tem essa tabela lá no Vida Seguro para você consultar. Então, uma empresa de engenharia, quando ele contrata um seguro de RC profissional, vai cobrir os engenheiros atuando ali como empregados, como sócios. Então, ali na atuação de engenheiro dele, né, atuando no projeto, na obra e tudo mais, se ele for demandado, também estará coberto se ele tiver na definição de segurado. E na maioria tá, ok? E se for demandado, por exemplo, numa empresa de engenharia, um engenheiro que é CEO da empresa, o presidente da empresa, ele for demandado por uma questão tributária, está coberto no RC profissional? Vamos pensar, essa questão tributária, ele está sendo demandado, tem a ver com a atividade de engenharia dele? Ele emitiu uma RT sobre isso? Não, porque isso não é uma atividade de engenheiro, isso é uma atividade de administrador. Ele está sendo demandado na figura de administrador. Então, o seguro RC profissional, ele exclui reclamações de ato de gestão. Assim como o seguro J&O exclui reclamações decorrentes de falha profissional. A maioria escreve até exclui reclamações decorrentes de erros e omissões. Bom, parece simples, né? Bom, então tá. Então, o J&O só cobre atos de gestão. E o RC profissional cobre falhas profissionais. Então, um é ato de gestão, outra é falha profissional. Ok, entendi. Agora eu vou te fazer umas perguntas que vai te deixar na dúvida. Tem um caso que eu li essa semana que eu achei, assim, ótimo para ilustrar essa situação. É uma matéria de uma condenação de alguns engenheiros, alguns são diretores da empresa, né? Vou ler um trechinho da matéria aqui para vocês. 6 engenheiros que trabalharam na obra do viaduto que caiu durante a Copa do Mundo em BH são condenados. 2 pessoas morreram quando a estrutura do Guararapes entrou em colapso e outras 23 ficaram feridas. Aí vamos ver quem foi condenado. 5 engenheiros foram condenados por crime culposo e a juíza concedeu o direito de substituição da pena de prisão pelo pagamento de 200 salários mínimos para os dependentes das vítimas que morreram e 50 salários mínimos para cada uma das 23 pessoas que se feriram, né? E quem são eles? Maurício de Lana, diretor da empresa que projetou o viaduto. José Lauro Nogueira Terror, ex-secretário de Obras de Infraestrutura de Belo Horizonte, ex-superintendente interino da Superintendência de Desenvolvimento da Capital. Rodrigo de Souza e Silva, engenheiro. Cláudio Marcos Neto, ex-diretor da Sudecap, que é essa empresa pública. E Mauro Lúcio Ribeiro da Silva, ex-supervisor da Sudecap. Então, o Cláudio Marcos Neto e o Maurício de Lana trabalham na Consol, não sei como é que fala. Veja que um era diretor da empresa que projetou o viaduto e outro apareceu aqui simplesmente como engenheiro. Esse caso estaria coberto no J&O
ou no RC profissional? Supondo que a empresa Consol tem as duas, ou Consol, né? Tem as duas apólices, tanto o D&O quanto o RC profissional. Em qual seguro estaria amparada essa reclamação? Com essas informações aqui, eu não sei. Me parece que o Rodrigo de Souza estaria coberto no RC profissional de engenheiros. E aqui é muito importante ter a cobertura criminal também no RC profissional. Porque veja que ele foi condenado por homicídio culposo, só que a própria juíza entendeu que ele poderia substituir a pena de reclusão por indenização. Então, se tivesse a cobertura de esfera criminal na pólice de RC profissional, ele poderia usar essa apólice. Então, no caso dele, aqui do jeito que tá a matéria, tá? Ele não parece ser gestor de nada, ele era um engenheiro que provavelmente trabalhava na obra, que supervisionava a obra. Então, aqui para ele, obviamente, é um RC profissional, tá? Do jeito que a informação tá aqui. No caso do Maurício, não sei. Não sei se é no D&O, não sei se é no RC profissional. Por que que eu não sei? Porque eu não sei se ele foi condenado por uma falha de gestão, por falta de segurança nas obras, ou se ele era o diretor responsável por obra, estava lá no canteiro e ele não observou que não estava sendo observado, não estava sendo cumprida determinadas coisas, e etc, etc, etc. Veja que na prática pode acontecer uma linha tênue entre os dois seguros. Por isso que é importante ter os dois. O D&O, todas as empresas devem contratar em benefício dos seus administradores e gestores. Todas. Ah, Tabata, mas todas as empresas conseguem contratar? Não necessariamente. Assim como não são todas as empresas que conseguem contratar empresarial, que não conseguem contratar guarda de veículos, porque às vezes não cumpre alguns requisitos mínimos lá de aceitação de risco da seguradora. Então, isso pode acontecer também, tá? Quais são os requisitos mínimos? Estar saudável financeiramente, ou seja, não ter o patrimônio líquido negativo. A maioria das seguradoras só aceita para empresas que têm mais de 1 milhão de total de ativos. Então, se for uma empresa muito pequenininha, não vai conseguir contratar. Mas tirando essas exceções, né, que é a empresa que não está falindo e a empresa que tem mais de 1 milhão de total de ativos, todas devem contratar D&O. Todas devem contratar D&O. Assim como eu falei na aula de RC geral, todas as empresas devem contratar RC geral. O RC profissional não são todas as empresas que conseguem contratar, porque não são todas que são elegíveis. Para eu poder contratar um RC profissional, eu tenho que ser uma empresa prestadora de serviço dentre as atividades que o mercado aceita. Uma empresa de engenharia é uma empresa elegível para o seguro RC profissional, para o D&O também. Então, ele deve contratar um seguro E&O, também conhecido como RC profissional, e ter as duas apólices. Aí, e de preferência na mesma seguradora. Por quê? É o que eu sempre falo, e já aconteceu isso comigo na prática, quando eu era do sinistro, do jurídico. Quando o sinistro é baixo, 50 mil reais, 80 mil reais, não tem muito problema. Quando é um sinistro de 1 milhão de reais, e esse daqui dá 1,5 milhão mais ou menos, só de indenização, fora os custos de defesa, quando é um sinistro alto, aí a seguradora, opa, peraí, esse caso aqui é RC profissional. Aí a seguradora do RC profissional vai falar assim, opa, peraí, esse caso é de D&O. Aí vai ficar aquele jogo de empurra. Que infelizmente a gente sabe, quando os valores são altos, peraí, aqui cabe interpretar que é RC profissional. Ah, aqui cabe interpretar que é D&O. E realmente cabe, né? Então, assim, não sei. Olhando todos os documentos desse processo, ficaria mais fácil de eu te falar se é um D&O que cobriria ou se é um RC profissional, no caso do Maurício, que é diretor, tá? Mas com base nessa notícia que saiu aqui na imprensa, eu não consigo afirmar se o caso do Maurício estaria coberto no D&O ou no RC profissional, tá? Aí você vai falar, ué, Tabata, mas você não falou que o D&O exclui falha profissional? Sim, mas é que eu não sei se o Maurício foi condenado por um ato de gestão. Eu não sei aqui se foi ato de gestão ou se foi falha profissional, porque simplesmente fala que ele era diretor da empresa que projetou o viaduto. Não sei. Precisaria ler o processo na íntegra para entender. Mas o que eu quero deixar claro para você é que precisa das duas apólices. Elas se conversam, elas se complementam, tá? Os seguros de responsabilidade, eles são como se fosse um quebra-cabeça. Então, na hora que você encaixa, pega todas as pecinhas, você encaixa e cobre o risco de responsabilidade. Se você só tem uma pecinha, opa, ficou uma lacuna aqui e ele pode ficar sem cobertura na hora H, na hora do sinistro. Então, precisa ter as duas apólices. Outro caso também que eu gosto de usar como exemplo, que é difícil a gente entender na prática, né, a diferença entre o D&O e o RC profissional.
o caso da médica da doutora Virgínia. Ela ficou muito famosa alguns anos atrás. Ela foi condenada pela imprensa, né, pela mídia em geral. Ela foi até apelidada de Doutora Morte. E ela foi absolvida das acusações que foram feitas contra ela, que ela praticava eutanásia, que os pacientes do SUS, ela abreviava ali a vida, né, praticava eutanásia para não dar prejuízo para o hospital e etc, etc, etc. Mas ela foi absolvida. E ela era diretora do hospital. Na própria pólice de RC profissional, tem algumas seguradoras que oferecem a extensão de diretor clínico, diretor técnico. Então, acho que ela era diretora clínica, salvo engano. Então, estaria coberto no RC profissional, tá? Inclusive, os custos de defesa. De novo, teria de ter esfera criminal, porque ela respondeu por homicídio culposo. Então, veja como é importante ter a cobertura de criminal. E não são todas as seguradoras que oferecem essa cobertura. Também tem a tabela no Venda Seguro, então faça o download da tabela, quem é aluno do Venda, e veja quais são as seguradoras que cobrem. Isso também está no sistema, você seleciona lá a esfera criminal, vai já eliminar seguradoras que não tem. E quando você seleciona também diretor clínico, diretor médico, também já vai eliminar seguradoras que não tem essa cobertura. Então, se o seu segurado médico ocupa a função de diretor clínico ou diretor técnico, ele precisa ter essa extensão, tá? E no seguro D&O? Tem seguradora que no D&O exclui diretor clínico, diretor técnico de hospital. E na maioria das seguradoras estaria coberto, tá? Mas aí entra na linha tênue também, mas não seria uma falha profissional, poderia caber margem para discutir. Então é importante ter a pólice tanto de RC profissional quanto de D&O. No caso de médico, eles precisam ter a pólice individual deles. Aí não adiantaria o hospital ter a pólice do hospital, porque na maioria das seguradoras, os médicos não estão cobertos na pólice. Ao contrário do engenheiro que eu acabei de falar, né, na empresa de engenharia, no médico não cobre. Na empresa de engenharia cobre, na pólice do hospital, a maioria das seguradoras só cobre o próprio hospital. Então, cada médico precisaria ter a sua pólice. Um outro detalhe muito importante também, a seguradora às vezes cobre erros e omissões no D&O. Pronto, agora você falou, agora que eu tava entendendo, você vem e confundiu tudo. Como assim a seguradora cobre erros e omissões na pólice de D&O? Eu acho isso péssimo, porque só dela usar esse termo já causa uma baita confusão. Eu mesma, quando eu ia nos clientes, principalmente nos hospitais, nas empresas de engenharia, eles viam lá na relação, né, de coberturas, de nome de cobertura, e falar erros e omissões, aí via a pólice de RC profissional, falava, não, eu não preciso contratar essa pólice, já tá cobrindo aqui. Calma, respira. Eu sou a favor da seguradora nem usar esse nome, porque só causa confusão. Não é a mesma cobertura, não tem nada a ver, mas dá problema. Por que não é a mesma cobertura? Número 1, a seguradora não cobre erros e omissões de forma absoluta. A seguradora cobre erros e omissões quando houver desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso aqui do engenheiro que eu acabei de ler para vocês, ele foi condenado por homicídio culposo. Não tem nada a ver desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração é uma ação civil, que aí o juiz determina a desconsideração, que é quebrar a casquinha, né, da empresa para poder ir direto no administrador para pegar o bem do administrador. Então como eu posso dizer, é uma condenação específica quando há desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, não houve desconsideração. No caso da doutora Virgínia, não houve desconsideração. Aliás, ela nem foi condenada, né? Então, veja, não houve desconsideração. Então, já não cumpriu o primeiro requisito. Aí tem algumas seguradoras que cobrem custo de defesa, né, nessa cobertura de erros e omissões. Então, o gestor poderia usar a pólice aí para contratar advogado para se defender dessa situação. Aí, nesse caso, poderia ter um acúmulo de cobertura com RC profissional no custo de defesa. Só que, cuidado, é o custo de defesa de um gestor, Nesse caso que eu estou usando de exemplo, o engenheiro Rodrigo de Souza não é gestor pelo que está escrito aqui. Né? Tudo tendo como base, tá? O que está escrito na matéria. Então, supondo que ele não seja gestor, ele já não poderia usar o D&O. Para ele é só o RC profissional. E a empresa que vai ser condenada a indenizar civilmente também, ela pode usar o D&O de forma alguma. Empresa não é segurada no seguro D&O. A empresa, se for condenada por erros e omissões, que é o RC profissional, ela tendo a pólice de RC profissional, vai estar indenizado, vai estar coberto no seguro de RC profissional. Então, veja, a cobertura de erros e omissões dentro do D&O só vai cobrir custos de defesa
dos administradores, dos gestores. Então, não cobre empresa, não cobre os outros profissionais que não são administradores, só vai cobrir os administradores e os gestores. E a condenação só vai cobrir quando houver desconsideração da personalidade jurídica. Não é toda condenação civil que acontece a desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, a maioria não acontece. Como eu acabei de dar o exemplo, nesse caso aqui não houve a desconsideração da personalidade jurídica. Entendeu? Aqui nesse exemplo, talvez do Maurício de Lana, porque ele é diretor, cobriria os custos de defesa. Mas a condenação, que é o mais pesado aqui, não estaria coberto no J&O. A condenação da empresa para indenizar as vítimas não estaria coberto no J&O. Isso se a seguradora de J&O oferecer essa cobertura. Então, o que eu te aconselho? Número 1, nem cite essa cobertura para o seu cliente. Nem cite isso para a empresa. Se a seguradora apresentou na cotação, nem coloque isso na proposta para o cliente. Porque para você explicar tudo isso para ele, na cabeça dele ele vai pensar o quê? O prêmio dele de J&O, sei lá, é para ele contratar 50 milhões, ele tá pagando 70 mil de prêmio. E para ele contratar 10 milhões de cobertura no RC profissional, 10 milhões, 1/5 do J&O, ele tá pagando, sei lá, 80 mil de prêmio. Ele fala assim, não, o corretor tá falando isso para empurrar essa pólice aqui que é mais cara. É claro que aqui é o suficiente, porque ele quer contratar aquele que tem um valor menor e ele quer se convencer que aquilo é o suficiente. Então, não apresente a cobertura de erros e omissões, ela mais confunde do que ajuda. E não é que, ai, Tabata, você está negligenciando essa cobertura. Essa cobertura, ela dificilmente vai ser utilizada na prática. Não são todas as seguradoras que oferecem, graças a Deus. Aliás, se você é de seguradora, não ofereça essa cobertura, porque ela mais tumultua do que ajuda. Porque aí você vai ter que explicar, e aí o segurado vai ficar confuso, inseguro, enfim. Então, tire essa cobertura da proposta, deixa lá nas condições, né? Ok, vai emitir a pólice com essa cobertura, mas tire essa cobertura da proposta e ofereça o RC profissional. Porque numa empresa prestadora de serviços, o maior risco é o RC profissional. Os administradores também têm risco, óbvio, eles precisam ter um seguro. Mas o que tem maior probabilidade de acontecer é uma falha profissional. Então, ele precisa muito ter o seguro de RC profissional. Você acha que é mais comum J&O ser demandado num hospital ou o hospital sendo demandado por um erro médico, por uma acusação de erro médico? Óbvio que é por erro médico. E eu te falo com conhecimento de causa. Eu já tive apólice, eu trabalhei nas seguradoras que tinha as apólices dos maiores hospitais do Brasil. J&O era uma reclamação a cada 5 anos praticamente. RC profissional era todo ano, por isso que franquia de hospital grande é alta. Porque toda hora tem reclamação, toda hora. Então a probabilidade é muito maior, tá? Então, resumo. Todas as empresas precisam contratar o seguro J&O em benefício dos seus administradores. Não são todas as empresas que podem contratar o RC profissional para se proteger, porque precisa ser elegível para esse seguro. O J&O cobre atos de gestão, reclamações em virtude de atos de gestão. O RC profissional cobre falhas profissionais, o nome já diz, falhas profissionais. Então, um é atos de gestão, o outro é falhas profissionais. No J&O, a empresa, via de regra, não está coberta na pólice. Na maioria das coberturas, a empresa não está amparada na pólice. No RC profissional, a empresa está amparada na pólice no seguro de pessoa jurídica. No seguro J&O, a cobertura de erros e omissões é só para custo de defesa e de quem tem cargo de gestão. No RC profissional, a cobertura é para a empresa, para os administradores, enquanto estiverem atuando na prestação profissional, né? Atuando como engenheiro, como advogado, como contador, como corretor de seguros. O J&O vai cobrir os atos de gestão. Gestão, quem tem cargo de gestão. Não vai cobrir eu atuando como advogada. Então, o escritório de advocacia, ele deve ter um J&O? Alguns vão falar, não, é RC profissional. Gente, tem escritório de advocacia que fatura 500 milhões de reais por ano. Tem escritório que é administrado por um administrador de empresa, que nem tem formação jurídica. Porque o escritório é maior que muitas empresas. Então, o escritório de advocacia também precisa ter um J&O que vai cobrir essas reclamações tributárias, assédio moral, assédio sexual, essas acusações contra os gestores. E o RC profissional vai cobrir ele atuando como advogado, exercendo a profissão dele.
de advogado, ok? Então, um cobre ato de gestão e outro cobre falha profissional. Às vezes eu ouço a expressão cobre falha de gestão e falha profissional. Eu recomendo que você use o termo ato de gestão, reclamação decorrente de ato de gestão, e falha profissional na RC profissional para não confundir a cabeça, tá? Então, é reclamação decorrente de um ato de gestão e falha profissional. D&O, empresa nunca é segurada, tá? Salvo algumas exceções de cobertura, que não vem ao caso aqui, que é para mercado de capitais, etc. E no RC profissional é segurado quem contratou a apólice. Se a empresa contratou a apólice, obviamente a empresa é segurada. E no D&O, a própria empresa que contrata a apólice, mas ela não é segurada. Ela contrata em benefício dos gestores. No RC profissional, a empresa contrata em benefício próprio para protegê-la de condenações, e algumas atividades também vão amparar os sócios enquanto estiverem atuando no exercício da profissão, os diretores, os demais empregados atuando e etc. Vai depender da definição de sócio. Então, D&O é para ato de gestão, RC profissional para falha profissional. D&O, empresa não é segurada, RC profissional, a empresa que contratou a apólice é segurada. Eles não são o mesmo seguro e nunca pense que se eu contratei um, eu não preciso do outro. Se a empresa é elegível para contratar o RC profissional, ela deve contratar os dois. Talvez você não vai conseguir contratar o D&O, às vezes quando for uma empresa muito pequena, né? Um escritório de contabilidade que fatura 300 mil por ano. A maioria das seguradoras não aceita. Mas no caso do D&O, todas as empresas que faturam acima de 1 milhão você deve contratar. E nesse exemplo que eu acabei de dar do escritório de advocacia, de contabilidade, aliás, você deve contratar um RC profissional. Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Todas as diferenças do D&O e do RC profissional, também conhecido como E&O. Você não precisa falar siglas. Eu também recomendo que você evite de apresentar com siglas para o segurado, porque senão ele confunde. Ué, D&O e E&O é a mesma coisa? Não, D&O eu acho melhor você apresentar como seguro de responsabilidade para administradores, e o E&O você apresenta como seguro de responsabilidade civil profissional. Então, por que raios você ficou falando de E&O e E&O durante a aula? Porque o cliente pode te procurar com essa sigla, com esse termo, então é importante que você entenda para poder identificar o que ele precisa, do que ele está falando. E se ele não te procurou, você que vai procurar ele para explicar o risco, os dois tipos de risco que estão amparados nos dois seguros, e ele vai contratar os dois, tá? Assim como no D&O, RC profissional, tem uma série de aulas para você estudar como vender para advogado, para médico, para dentista, para hospital. Gente, de hospital, olha, aquela aula assim é mandatória. Só aquela aula já vale o curso, tá? E para contratar o Venda Seguro, você entra no site www.vendaseguro.com.br, você clica no botãozinho laranja, contratar. O valor do Venda Seguro é R$ 1.990 à vista no boleto, ou você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito de R$ 199, com duas apólices, você já tem retorno do investimento para o ano inteiro, e você vai ter acesso a todo o material de como vender esse profissional, como vender D&O, ao sistema, o melhor produto, todos os comparativos, enfim, tudo que você precisa para vender do absoluto zero até o pagamento do sinistro. Então, se você quer entrar de verdade nesse mercado, entra agora no site e contrate. Você tem 7 dias de garantia. Então, você mesmo entra lá, clica, cancela a compra se for o seu desejo. Você tem 7 dias de garantia que não precisa me dar satisfação. Mas eu tenho certeza que você vai adorar, que você vai ter resultado já na primeira aula que você assistir, porque o resultado é imediato. Assim que você contrata, você já recebe o login, senha, e você já vai acessar todo o conteúdo. Aqui não tem corpo mole de conteúdo, não. Ah, não, no período de teste, né, nos 7 dias ali, você só vai ter acesso a uma aula de boas-vindas, não vai poder fazer download, não vai poder acessar material. Não, você vai ter acesso a tudo, a tudo, a tudo. E se você assistir a aula, você vai implementar e você vai ver resultado. Então, você vai ver que com o Venda Seguro, sua corretora vai decolar no ramo de responsabilidade, e você vai receber mais indicações e vai fechar outros seguros em virtude disso, porque o cliente vai identificar em você não um corretor de seguros, mas um gestor de risco. Obrigada pela sua audiência, espero que tenha ficado clara a diferença entre D&O e E&O, entre RC Administradores e RC Profissional, mas se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo.